A União São Paulo tem ou a usina Rafar, ela tem uma estreita ligação com a história de Rafar. Mesmo porque Rafar leva o nome do engenheiro Rafar, que foi o fundador do grupo francês que transformou a usina do Amaral Pinto e Companhia, que estava em concordata, para o grupo francês, Société Sucreries Brésiliennes, que foi fundada nessa época. O padre Manuel Simões de Lima foi o líder, porque lançou a primeira ideia e justamente dali foi germinando, foram raízes que se esparramaram e o povo, logicamente, aceitando e achando que tinha razão, lutou, com todas as suas forças e energia para essa separação. Rafar tinha um footing encantador. Hoje vocês falam point, né? Era a rua central. Hoje, completamente sem luz. A gente passa a noite, dá uma tristeza imensa. Mas os jovens da época faziam dessa cidade um brinco, né? Aqui existia alegria, festas. E as festas aqui eram muito interessantes porque as famílias iam. Eu me lembro, era garota ainda, mas nos carnavais, as famílias iam. Tinha as crianças, os jovens, os adultos. E tinham as suas brincadeiras, não? Um jogo de homem contra mulher, né? Quer dizer, os jogadores, os homens mesmo vestidos de mulher jogavam, né? Então era uma festa, a corrida, por exemplo, para pegar um porco que era solto na pista, ele era encebado, então para pegar era difícil pegar o porco, né? E quem pegava levava o porco de presente. Nós tínhamos os campeonatos de futebol, o Elite, por exemplo, era uma guerra entre Rafar e Capivari. Era um sentimento, na verdade, que se desenvolveu e por conta de uma questão econômica. Porque se também não tivesse a usina, provavelmente eles nem estariam aí, não ligariam. Mas existia a usina, então Capivari queria Rafar. E Rafar queria os seus direitos, só isso. Foi assim que começou. Eram pessoas simples, né? A maioria descendente de imigrantes, e que tinham ideais, eram idealistas, porque eles vieram aqui para construir a América, digamos, né? Ou para fazer a América, era isso que eles falavam, né? Com o passar do tempo, os jovens filhos desses imigrantes, que foram se tornando adultos, começaram a se mobilizar, né? Nós não podemos deixar ficar assim, sabe? Nós precisamos fazer alguma coisa para fazer valer os direitos de Rafar, como uma localidade onde moravam muitas pessoas. Então, se aqui tinha uma renda muito grande da usina, por que Rafar crescia de uma forma tão desordenada, não tinha calçamento, não tinha esgoto, sabe? As pessoas precisavam de ter um poço para ter água potável, se utilizavam de fossas céticas, né? Quando não precisava mais, sabe? Então, tudo isso, as pessoas começaram a falar, não podemos deixar assim. Desde de 60 em diante, Rafar entrou numa luta acérrima contra Capivari, objetivando a sua emancipação. E, inclusive, Miguel Simão Neto, com os votos de Rafar, foi eleito prefeito. Isto na esperança de que ele auxiliasse Rafar a conseguir com mais facilidade a sua emancipação. No entanto, Miguel Simão Neto se tornou o seu mais acérrimo inimigo. Nessa época, o Genaro Vigorito, o que nós chamamos de Marechal da Vitória, que se empenhou, embora sendo filho de Capivari, em trabalhar em prol dessa nossa liberdade. O Miguel Simão, que abraçou a ideia, né,
na época, prefeito de Capivari, de lutar contra a emancipação, eles moravam de aluguel numa casa que era do meu avô, né? Meu avô já tinha morrido, mas era vizinha à nossa casa. Imagina que loucura, né? O prefeito de Capivari e meu pai desse lado. Ai, então a mãe morria de medo, ela falava, ai, eles vão apedrejar a nossa casa, isso e aquilo, sabe? Que são os boatos, né? Eles falavam alto de propósito para assustar a gente. Ixi, que época difícil, menina, eu adolescente. E Rafar conseguia a promulgação de leis a favor da sua emancipação. No entanto, Capivari, através do esforço de José Miguel Simão Neto e também depois com o prefeito Geraldo Amaral, conseguiam fazer com que houvesse uma impugnação daquela lei. E o que aconteceu exatamente nessa época foi uma grande mobilização. E Rafar tinha que evoluir, tinha que seguir à frente. Mas tudo isso de uma maneira diplomática, de uma maneira sem luta, respeitando o seu semelhante, é um direito que nós tínhamos. E nós tínhamos então aqueles plebiscitos que tinha a grande maioria dos votos a favor e ainda tínhamos alguns contra, né? Parecia que ia dar unanimidade do povo, não. Teve uma dos plebiscitos que nós tivemos 70 e poucos votos contra. E criadas algumas lideranças locais, somadas ao grande baluarte na época, que é o senhor Genaro Vigorito, essas forças eclodiram, quer dizer, todos foram para fora. Não, Rafar pode sim ser uma cidade independente, ela tem sim condições de caminhar sozinha. Todos que colaboraram, não só os rafardenses, os moradores aqui, mas os políticos simpáticos à causa, que auxiliaram. Então a nossa homenagem é a todos esses, cujos nomes ficarão gravados na nossa memória eternamente. A nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso respeito. Então ficava aquele jogo de conseguir e voltar atrás na sua emancipação. Então quando o Rafar ganhava alguma causa em São Paulo, nós subia lá no muro e soltava o rojão, sabe? Depois descia correndo. E era assim, quando era eles viam ele soltar o rojão. Essa briga durou tempo, mas até gostoso porque para nós é uma diversão. É interessante notar que Rafar foi a única cidade que eu tenho conhecimento que foi declarada emancipada pelo Supremo Tribunal Federal. E no dia 21 de março de 65 houve uma grande festa. E eu me lembro perfeitamente que em cada poste da rua Maurício Olaim eram colocados barris de chopes e o pessoal fazia muita festa, como se tudo tivesse acontecido de uma forma, de um presente dado para todos nós. Vocês não podem imaginar o sabor da vitória. É impressionante. É se libertar, é poder criar o seu destino, é valorizar a sua terra. Então, na época, satisfez um sentimento. O povo ficou extremamente alegre. Aí meu pai foi eleito o primeiro prefeito. E tudo aquilo que nunca se fez por Rafar foi feito, né? Então aí, rede de esgoto, rede de água, melhorar a iluminação elétrica. Existem muitas histórias da emancipação política. Uma guerra total. Quando o Jânio foi candidato a presidente da República, ele teve um outro candidato, o Marechal Lott, que se antepunha a ele. E o que aconteceu? Rafar foi a única cidade do Brasil onde o Lott ganhou a eleição da presidência da República do Jânio. O Capivari ia fazer uma passeata aqui em Rafar. Então, a gente não sabia como se defender deles. E foi que eu falei para você que naquele tempo lá, as privadas aqui é tudo fossa, né? Então eu ajustei uns colegas lá e fomos e sacar fezes, estava com prazo e preparamos para eles lá, na saída de Rafar. Eles vieram, fizeram a passeata e quando eles estavam saindo, nós aproveitamos
atirar. Só que estourava, sabe? Você escutava o barulho, sabe? Então até uma gritava lá, ei, estão atirando barra, toca que não é barra. Aí eu fui lá em Capivari, lá, falei, vou dar uma volta, ver como que está a situação. Eles estavam se lavando lá na fonte luminosa, lá, né? Eu quase apanhei naquele dia lá. Se não fosse uns amigos meus lá, eu apanhava lá, né? Mas a gente não condena os capivarianos porque eles estavam na luta por eles também, né? É como uma mãe que vê o filho indo embora e ela achando que ainda pode cuidar dele. Porque se as autoridades daquela época também não fizessem isso, seriam omissas, né? Não estariam defendendo os interesses do município de Capivari, e era muito justo que todos fizessem isso. Então, quem foi, qual foi, será o grande elemento de mobilização? Há um tempinho atrás, eu fui lá no seu Fornel, lá em cima. Aí ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei, pode? O que foi? Afinal de contas, por que o seu pai, capivariano, foi lutar pela emancipação de Rafar? Existem muitas histórias da emancipação política. Uma guerra total. Ele começou como um ouvinte nas reuniões e depois se tornou um líder do grupo. Mas não foi só ele, óbvio, né? Foram todas aquelas pessoas da cidade e da época. Eu creio que ele abraçou a ideia por ela, mas depois por justiça, por amizade a todas aquelas pessoas. E porque depois se tornou para ele um desafio, né?